Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1104 do STF. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada. Compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, material semanalmente atualizado, tudo que você precisa para estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também para conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar teus estudos de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade com muita autonomia. E por fim, não deixa de conhecer também a Editora Integrada, que é essa editora que é uma parceira do concurseiro naquele momento de publicar aquele livro que está ali na gaveta, que pode ser uma monografia, um TCC, uma tese, e que pode até mesmo ser tão importante em uma futura prova de títulos. Então, sua oportunidade de publicar aquele livro com a gente. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje já não é tão relevante e por isso eu vou ler somente o destaque. É constitucional, pois ocorrida dentro dos limites explicitados pelo STF no julgamento da DI 5991 do DF, a prorrogação antecipada do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo do corredor metropolitano São Mateus-Jabaquara, promovida pelos decretos 65.574 de 2021 e 65.757 de 2021, ambos do Estado de São Paulo. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por ultrapassar a prerrogativa pautada na mera reorganização administrativa e ofender o princípio da reserva legal, norma estadual que autoriza a transformação, mediante decreto ou outro ato normativo infralegal, de funções de confiança em cargos de comissão e vice-versa. Primeiro ponto, gente, vamos diferenciar função de confiança de cargo em comissão. E aí, em primeiro lugar, as duas situações são de livre exoneração e nomeação, ok? Mas existe uma diferença substancial entre o cargo em comissão e a função de confiança. A função de confiança, ela só pode ser exercida por um servidor público que já é titular de um cargo efetivo. Então, o indivíduo ele possui um cargo efetivo, ele é um servidor público com cargo efetivo, e ele vai exercer uma função de confiança. Então, na prática, possuem naturezas e formas de provimento distintas. Certo, partindo desse pressuposto, é possível que o governador do estado, através de um decreto, por exemplo, transforme cargos em comissão em funções de confiança ou vice-versa? Gente, a resposta é não. E a resposta para isso está no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, veja só, a lei que vai criar cargo público, emprego, função pública, essa lei é de iniciativa privativa do Presidente da República. E, se for no âmbito estadual, não é, do governador do estado. Mas veja só, é uma lei de iniciativa privativa do chefe do executivo. Não temos aqui uma possibilidade de um ato infralegal criar cargo, função, emprego público. É necessário que seja através de lei. Ah, professor, mas não está criando, está transformando. Gente, na prática, você está extinguindo um cargo que existe, por exemplo, um cargo comissionado, e criando uma função de confiança. Então, você está extinguindo ou criando. Ah, professor, então
Não é possível que, por exemplo, o chefe do executivo tenha uma autonomia mínima para reorganizar o funcionamento interno do âmbito do executivo. Gente, pode, mas o artigo 84, inciso 6º A e B, traz os dois requisitos: não gerar aumento de despesa e a possibilidade de extinguir função ou cargo público somente se este estiver vago. Então, se o cargo estiver vago, até pode extinguir, por exemplo, mas não pode extinguir aquele cargo que está ocupado, cargo ou função pública. Gente, essas leis do estado de Sergipe, elas foram até além. No âmbito do executivo, elas atribuíram essa possibilidade mediante decreto. O governador transformar cargo em comissão em função de confiança, etc., mas também trouxe essa possibilidade, por exemplo, para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, no âmbito da organização interna do Tribunal de Contas. Então, mesmo se aplica, não é? Nesse caso, também teria que ter lei. Não se pode criar cargo público, criar função de confiança, senão através de lei. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por ultrapassar a prerrogativa pautada na mera reorganização administrativa e ofender o princípio da reserva legal, norma estadual que autoriza a transformação, mediante decreto ou outro ato normativo infralegal, de função de confiança em cargos de comissão e vice-versa. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 6880 de 1980, Estatuto dos Militares, temos aqui dois destaques. O primeiro é formalmente constitucional, por não desrespeitar a exigência de lei complementar prevista no artigo 142, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Lei nº 13.954 de 2019, que alterou o Estatuto dos Militares. Segundo destaque, a linha B do inciso 2A do artigo 106 e os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 109 do Estatuto dos Militares, ambos com redação dada pela Lei 13.954 de 2019, que modificaram as regras atinentes ao direito de reforma de militares temporários por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, são materialmente constitucionais e não afrontam o direito à igualdade, à responsabilidade objetiva do Estado ou o princípio da proibição do retrocesso. Gente, então aqui dois pontos fundamentais. O primeiro diz respeito ao artigo 142, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o quê? Que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo ou no emprego das Forças Armadas. E aí nós temos uma lei ordinária, a Lei 13.954 de 2019, que altera o Estatuto dos Militares, que é a Lei número 6880 de 1980. Certo, isso é incondizente com o artigo 142, parágrafo 1º da Constituição Federal? Não, gente, não é. Veja só o que o STF decidiu aqui. A melhor leitura do artigo 142, parágrafo 1º da Constituição Federal é no sentido de que a exigência de lei complementar está diretamente relacionada ao órgão Forças Armadas e não a seus membros. Portanto, a norma que dispõe sobre a reforma de militares temporários não está sujeita à reserva de lei complementar. Então, veja só a diferenciação. A lei vai tratar sobre Forças Armadas, lei complementar. Por outro lado, a lei vai tratar simplesmente sobre membros das Forças Armadas. E aí? Aí pode ser lei ordinária. Simples, gente. E aí, nesse caso, a lei tratava sobre inatividade e reforma de militares temporários. Então, quanto a isso, formalmente a lei é constitucional. E materialmente, professor? Gente, materialmente entendeu-se que também. No caso, essa lei traz limitações ao direito de reforma e de indenização do militar temporário e traz um tratamento distinto em relação ao tema entre o militar temporário e o militar efetivo. E aí, gente, isso é constitucional? É, gente, esse tratamento desigual é constitucional, até porque se tratam de situações diversas, de cargos distintos, então, de fato, é possível você trazer um tratamento diverso em relação, ou melhor, entre o militar temporário e o militar efetivo. Um ponto aqui, por exemplo, que trouxe grande polêmica. Essa lei trouxe
que caso o militar temporário se torne incapaz de, por algum motivo que seja, de exercer o serviço militar, mas ele continue sendo capaz de exercer alguma profissão não militar, ele só vai ser indenizado pelo período que ele iria prestar o serviço militar. O STF entendeu que isso é constitucional, isso não fere o princípio da proibição do retrocesso e que não existe direito adquirido a regime jurídico. Ah, professor, mas em relação ao militar efetivo, a previsão é diferente. Não dá para equiparar uma carreira a outra? Gente, não, né? A gente sabe que o judiciário não pode aumentar a vantagem ou equiparar regime sobre fundamento de isonomia. Então, realmente não é possível. Então, gente, como é que ficaram aqui os dois destaques? Primeiro, que é formalmente constitucional por não desrespeitar a exigência de lei complementar prevista no artigo 142, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Lei 13.954 de 2019, que alterou o Estatuto dos Militares, e segundo, que a linha B do inciso 2A do artigo 103 e os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 109 do Estatuto dos Militares, ambos com redação dada pela Lei 13.954 de 2019, que modificam as regras atinentes ao direito de reforma dos militares temporários por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, são materialmente constitucionais, não afrontam o direito à igualdade, à responsabilidade objetiva do Estado ou o princípio da vedação do retrocesso. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: sociedade de economia mista como o metrô do Distrito Federal, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade, monopólio natural e sem intuito lucrativo, submetem-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos. Meus amigos, empresa pública e sociedade de economia mista são beneficiadas pelo regime de precatório? Aí depende. Se for uma empresa pública ou sociedade de economia mista que desenvolve a atividade econômica em regime concorrencial, ela não é beneficiada. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na Petrobras, uma sociedade de economia mista que ela atua em regime concorrencial. Então, ela realmente não vai ser beneficiada pelo regime de precatório. Tem tese de repercussão geral sobre o tema, tá, gente? Essa tese foi fixada no recurso extraordinário 599628 do STF. E se, por outro lado, for uma prestadora de serviço público em regime não concorrencial, e aí como é que fica? Aí, gente, nesse caso, ela vai sim ser beneficiada pelo regime de precatórios. Tá bom, esse ponto ok. Aí vem a pergunta, e o metrô do Distrito Federal? Como é que fica? Ele vai ser beneficiado? Existe uma posição antiga. Lá em 2020, por exemplo, a primeira turma do STF entendeu que não. Saiu no informativo, foi o informativo 984 do STF, mas a posição atual é que sim. Inclusive, naquele mesmo ano, a DPF 524 já definiu isso, e agora, em 2023, novamente, um julgamento dessa mesma DPF, em julgamento virtual, finalizado agora no dia 21 de 8 de 2023, reafirmou. E aí, alguns argumentos. Um dos bons argumentos para isso é que se trata de um serviço público essencial e que ele não concorre com as demais espécies de transporte coletivo. Então é meio que um monopólio natural. Segundo ponto é o de que esse tipo de investimento em metrô, ele demanda um grande investimento do poder público, que vai desde de desapropriações até bilionários subsídios. E aí essa transferência de recurso ela deve sim estar condicionada aos princípios constitucionais de gestão fiscal e orçamentária. E isso inclui, inclusive, o regime de precatórios. Então, e aqui falando já especificamente do metrô do DF, ele deve sim ser beneficiado pelo regime de precatórios. Então, destaque do julgado: sociedades de economia mista como o metrô do DF, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade, um monopólio natural e sem intuito lucrativo, submetem-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma:
configura omissão normativa quanto às obrigações referentes à ativação do Fundo Amazônia, em patente inobservância do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, o inadimplemento dos deveres constitucionais de tutela do meio ambiente pela União, materializado na ausência de políticas públicas adequadas para a proteção da Amazônia Legal e na desestruturação institucional daquelas formuladas em períodos antecedentes. Gente, qual é o debate aqui? Qual foi o problema? Nos anos de 2019 e 2020, o Poder Executivo emitiu uma série de decretos que revogaram o decreto 6527 de 2008, que estava vigente até então, extinguindo comitês e paralisando o trabalho de combate ao desmatamento na floresta amazônica. E aí, na prática, houve uma alteração do modelo de governança do combate ao desmatamento, um retrocesso na tutela ambiental. E aí, gente, aqueles países que tinham se comprometido a fazer doações para o Fundo Amazônia acabaram suspendendo essas doações, até porque já não existia mais uma ação do Poder Executivo no sentido de proteger a floresta. E aí, o que o STF entendeu sobre esses decretos? Entendeu que eles são inconstitucionais, que eles marcam um retrocesso da tutela ambiental, que descumpre, por exemplo, a Convenção sobre Mudanças Climáticas de 92, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, dentre várias outras. E também normativas nacionais, tá? Por exemplo, a Política Nacional de Mudança do Clima e etc. Então se entendeu que esses decretos que extinguiram esses comitês e passaram a prejudicar o combate ao desarmamento, eles são inconstitucionais. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? Configura omissão normativa quanto às obrigações referentes à ativação do Fundo Amazônia, em patente inobservância do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, o inadimplemento dos deveres constitucionais de tutela do meio ambiente pela União, materializado na ausência de políticas públicas adequadas para a proteção da Amazônia Legal e a desestruturação institucional daquelas formuladas em períodos antecedentes. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese, a tese fixada na ADI 7380 do Amazonas, e essa tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional, por violação do artigo 132 da Constituição Federal, a criação de órgão ou cargos jurídicos fora da estrutura da Procuradoria do Estado, em funções de representação judicial, consultoria ou assessoramento jurídico de autarquias e fundações públicas estaduais. Temos, gente, aqui o princípio da unicidade de representação. O que diz o artigo 132 da Constituição Federal? Os procuradores dos estados e do DF, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas as fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Gente, então aqui temos a unicidade de representação do Estado pela Procuradoria do Estado, ou do DF também, né, pela Procuradoria do DF. O artigo 69 da ADCT, ele até trouxe que é permitido ao Estado manter aquelas consultorias jurídicas separadas das Procuradorias Gerais ou Advocacias Gerais, desde que na data da promulgação da Constituição tenham órgãos distintos para essas respectivas funções. Então, aquilo que já existia, até que ainda pode permanecer existindo, aquilo que já existia no caso, quando da promulgação da Constituição de 88, mas que já não é possível criar novos órgãos de representação diversos daqueles órgãos que seriam a Procuradoria do Estado ou a Advocacia do Estado. E aí, gente, sobre o tema, eu trouxe muita jurisprudência, muita mesmo, está lá no material escrito, não deixem de dar uma lida. Então, por exemplo, a ADI 4843, que traz que é inconstitucional a lei estadual que cria cargo em comissão de consultor jurídico, coordenador jurídico ou assistente jurídico.
Cargos esses com função de prestar assessoria jurídica para órgãos da administração pública. Então, tudo isso é inconstitucional. É inconstitucional também, por exemplo, dispositivo da Constituição Estadual que prevê que a representação judicial pela PGE é somente do Executivo. Foi na DI 5262. Então, gente, vários outros julgados, todos muito importantes. Então, não deixem de dar uma lida boa no material escrito. Como é que ficou aqui essa tese? É inconstitucional por violação do artigo 132 da Constituição Federal a criação de órgão ou de cargos jurídicos fora da estrutura da Procuradoria do Estado, com funções de representação judicial, consultoria ou assessoramento jurídico de autarquias e fundações públicas estaduais. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não caracterizar investidura em cargo público nem formação de novo vínculo jurídico concomitante com a inatividade, norma estadual que permite o aproveitamento transitório e por prazo certo de policiais militares da reserva remunerada em tarefas relacionadas ao planejamento e assessoramento no âmbito da Polícia Militar ou para integrarem a segurança patrimonial em órgão da administração pública. Gente, o caso concreto aqui trata de uma legislação do estado do Maranhão, mas que na verdade vários estados do Brasil adotam em sentido igualzinho. Lá no Ceará, por exemplo, é algo que já existe há bastante tempo. Então, lá no Ceará, temos o batalhão patrimonial da Polícia Militar, que via de regra são aqueles militares que já estão na reserva, e aí eles voltam, ganham ali um valorzinho para poder trabalhar nos órgãos públicos. Eu digo um valorzinho porque no Ceará é um valorzinho mesmo, tá? Para poder trabalhar ali nos órgãos públicos, fazer a segurança, tanto no período de dia, quanto alguns, inclusive, à noite, para o prédio não dormir sozinho. Então fica, às vezes, 2 militares da reserva, do tal do batalhão patrimonial, dormindo ali naquele prédio público, para impedir que haja uma invasão ou algo do tipo. É interessante no estado do Ceará, porque esses militares, eles recebem um contra-cheque apartado, eles têm até um número de inscrição novo, só para esse batalhão patrimonial. E aí pergunta se isso é constitucional, isso não é, por exemplo, a criação de um novo vínculo jurídico, isso não é a investidura de um novo cargo público, ou mais ainda, isso não é uma cumulação de cargos públicos de forma vedada pela Constituição? Em primeiro lugar, gente, quando se fala de cumulação de cargo público para militar, nós temos as mesmas regras do servidor público civil, não muda nada. Então, são aqueles casos da Constituição em que é possível você acumular, você pode ir até a Constituição e verificar. Então, por exemplo, um cargo técnico e um cargo de professor, 2 cargos da área de saúde com profissão regulamentada, enfim, está tudo lá. No caso do militar, é a mesma coisa. E aí pergunta-se, essa lei, aqui no caso do militar, que permite que esse militar da reserva volte para ativa para compor um batalhão patrimonial, ou até mesmo que exerça alguma função de planejamento e assessoramento, enfim, trata-se de uma lei inconstitucional? Não, não se trata, não se está criando novo cargo, nova função, não se está também acumulando funções ou cargos, então, de fato, não se trata aqui de uma lei inconstitucional, não forma um novo vínculo jurídico, não cria novo cargo público. E, gente, esse aproveitamento dos servidores da reserva, dos servidores aposentados, não é exclusividade só das polícias militares, não, tá? Recentemente eu vi, por exemplo, um debate sobre isso acerca do INSS, que estavam estudando essa convocação de servidores aposentados para ajudar a dar vazão aos processos que estavam ali muito acumulados. Gente, como é que ficou aqui o destaque, então? É constitucional por não caracterizar investidor em cargo público, nem formação de novo vínculo jurídico concomitante com a inatividade, norma estadual que permite o aproveitamento transitório e por prazo certo de policiais militares da reserva remunerada em tarefas relacionadas ao planejamento e assessoramento no âmbito da Polícia Militar
ou para integrarem a segurança patrimonial em órgão da administração pública. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e é uma tese, a tese fixada na ADI 6324 do DF, destaque da seguinte forma: é constitucional a disposição do CNJ que prevê a facultatividade da representação por advogado ou defensor público nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, o tal do SEJUSC. Aqui trata da Resolução 125 de 2010 do CNJ, lá no artigo 11, ela traz que no SEJUSC poderão atuar membros do MP, defensores públicos, procuradores e ou advogados. Então, nessa fase aí pré-processual de atuação perante o SEJUSC, não se previu a obrigatoriedade de representação por advogado ou defensor público. E aí pergunta se isso é constitucional? A STF entendeu que sim, entendeu que nessa fase pré-processual não é necessária, de fato, essa representação por advogado ou defensor público, é na verdade facultativa. Se entendeu que o objetivo da resolução é trazer uma atuação menos burocrática e mais eficiente, e claro, além disso, que tutele direitos, que assegure direitos, mas que isso não está prejudicado pela facultatividade da representação por advogado ou defensor público nessa etapa, que é pré-processual. Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional a disposição do CNJ que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos SEJUSCs. Próximo julgado do dia foi inserido na CLT, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes e a autonomia dos tribunais, iniciativa do Poder Legislativo que cesseia a atribuição dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, derivada da própria função jurisdicional que lhes é inerente, a estabelecer, alterar ou cancelar enunciados sumulares. Olha só, gente, o que esse trecho da reforma trabalhista lá de 2017 trouxe? Trouxe uma regulamentação com requisitos para que o TST e os TRTs pudessem fixar súmulas, não só fixar, como revisar, cancelar, etc. Então, entrou, de fato, em um assunto que é a interna corporis do tribunal. E olha só que situação. Só o TST e o TRT. Então, de fato, aqui, um tratamento totalmente anti-isonômico com os demais tribunais. Então, TJs, TRFs, STJ, STF, para todo mundo, isso é assunto interna corporis. Mas para os TRTs e para o TST, o legislador entendeu que era uma boa ideia criar aqui uma regulamentação sobre como se daria esse tipo de atuação dos tribunais. Gente, eu preciso dizer que isso é inconstitucional? Eu acho que eu nem preciso dizer que isso é mais do que inconstitucional, Então, declarou-se aqui inconstitucional o dispositivo da CLT que tratam sobre esse tema. Foi o 702, inciso 1, a linha F, os parágrafos 3º e 4º. Tudo isso inconstitucional. Como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes e a autonomia dos tribunais, iniciativa do Poder Legislativo que cesseia a atribuição dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, derivada da própria função jurisdicional que lhes é inerente, de estabelecer, alterar ou cancelar enunciados sumulares. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é mais uma tese, a tese fixada na DPF 969 de Alagoas. E, gente, como a tese é um pouco grande, eu vou primeiro explicar aqui a situação e depois, ao final, eu leio a tese, tá? Para não ficar tão repetitivo nem tão grande. Mas só para entender o contexto. Lá em abril de 2022, o governador de Alagoas, que era o Renan Filho do MDB, renunciou para concorrer a uma vaga ao Senado nas eleições de outubro. E aí, com a saída, quem deveria assumir era o vice-governador, que era o Luciano Barbosa. Mas ele já tinha deixado o cargo antes
para sair prefeito de uma cidade, da cidade de Arapiraca. E aí, o próximo na linha de sucessão era o presidente da Assembleia Legislativa, mas ele abriu mão e quem assumiu foi o presidente do TJ. Parece que ninguém queria, né? Parecia uma pedra quente, era um jogando para o outro esse governo e não chegou em mim. Se chegasse em mim, eu ficava. Mas, em resumo, teve dupla vacância, né? Governador e vice, então tinha que ter eleição. E aí o problema foi como seria essa eleição. Porque, gente, a Constituição Federal traz um regulamento acerca dessa eleição no caso de dupla vacância, está lá no artigo 81. Vamos ver aqui no âmbito federal. Vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias, depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. E aí vem a primeira pergunta. Esse artigo 81 da Constituição é de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais? Não, não é. Não é um modelo vinculado. Então, é possível sim que a Constituição estadual traga um regulamento diverso. Mas existem alguns requisitos mínimos. E são esses requisitos mínimos que a tese fixa. Então, por exemplo, deve ser observada a unicidade da chapa de governador e vice, então tem que ser uma chapa única para governador e vice. Devem ser observadas as condições constitucionais de elegibilidade e de inelegibilidade, então tem que ver lá no artigo 14 da Constituição se esse candidato é elegível ou não, enfim. É possível que a votação seja pela Assembleia Legislativa e é possível também que essa votação seja nominal e aberta, era um ponto de debate. No caso concreto, foi votação nominal e aberta, foi possível ver como cada deputado votou. E não é necessário, outro ponto de debate, que seja uma eleição por maioria absoluta. Pode ser uma maioria simples. A Constituição Estadual pode dizer que será eleito aquele que tiver a maioria simples. Outro ponto, quando sai o primeiro edital de convocação, ele foi judicializado, foi suspenso. E aí, no segundo edital de convocação que saiu para os candidatos, o prazo era bem pequenininho, era de horas. Assim, era horas, mas dava, sei lá, uns 2, 3 dias. Então, assim, o prazo era muito rápido. Isso é possível? Esse prazo muito exíguo? É possível também. Você entendeu que não há nenhum problema. E aí, no final das contas, foi eleito o Paulo Dantas e como vice o José Vanderlei Neto, e eles levaram 21 dos 25 votos dos presentes. Lá tem um total de 27 deputados estaduais. Então nem fazia muito sentido brigar por ser maioria simples ou absoluta, né? Porque o candidato que foi eleito levou 21 dos 25 votos. Então, gente, como é que ficou aqui a tese? Os princípios possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal, mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria por força do artigo 25 da Constituição Federal, devendo observar: 1. A necessidade de registro e votação dos candidatos de governador e vice por meio de chapa única. 2. A observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição e na lei complementar que se refere ao artigo 14, parágrafo 9º. 3. Que a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária, nem o registro da candidatura pelo partido. 4. A regra da maioria, enquanto critério de averiguação do candidato vencedor, não se mostra afeta a qualquer preceito constitucional que vincule os estados ou DF. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei Maria da Penha, destaque da seguinte forma: a interpretação no sentido da obrigatoriedade da audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha, sem que haja pedido de sua realização pela ofendida,
viola o texto constitucional e as disposições internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, na medida em que discrimina injustamente a própria vítima de violência. O que é que diz o artigo 16 da Lei Maria da Penha? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então temos uma norma especial, não é, gente? O artigo 25 do CPP traz que é possível a retratação da representação até o oferecimento da denúncia. Então, até o oferecimento. Na Lei Maria da Penha, essa retratação é possível até o recebimento da denúncia. Mas existe aí um detalhe a mais. Ela tem que ser feita em audiência especialmente designada para tal finalidade. Para que isso, professor? O objetivo é possibilitar que essa mulher vítima de violência tenha à sua disposição uma equipe multidisciplinar que garanta que essa retratação ela está se dando de forma espontânea. Então, é uma segurança a mais de que essa mulher não está se retratando simplesmente com medo do agressor. Para isso que existe essa audiência. Mas, gente, se essa audiência existe para isso, ela só vai existir quando a mulher tenha se manifestado no sentido de informar que quer se retratar. Não pode o juiz de ofício designar essa audiência, porque senão o efeito é contrário. Fica parecendo uma coação. Em qualquer crime que o indivíduo vai representar na polícia, você representa. E pronto, ninguém vem depois lhe perguntar: ei, você quer se retratar? Ei, agora quer se retratar? Não, representou, pronto. Você pode até o oferecimento da denúncia se retratar, mas ninguém designa a audiência para lhe perguntar se você quer se retratar. Por que na Lei Maria da Penha, que a finalidade aqui desse dispositivo é ser mais protetivo, por que na Lei Maria da Penha seria diferente? Por que nela seria possível designar de ofício essa audiência? E aí, qual seria o efeito disso? Fica parecendo que se está tentando convencer essa mulher que foi agredida, que foi vítima de algum tipo de violência, a se retratar, não fica? Então, de fato, essa interpretação aí, ela não é condizente com a Constituição Federal e nem com o regulamento internacional, os tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Não é a primeira vez que o STF decide nesse sentido, nem o STJ. O STJ nós temos, por exemplo, informativo 656 da 5ª Turma do STJ, decisão da 5ª Turma do STJ, né, melhor dizendo. Temos também decisão da 5ª Turma do STJ no informativo 743 e temos também no informativo 766, inclusive fixando ali naquela oportunidade tese repetitiva. É o tema 1167. Então, temos inclusive tese vinculante do STJ nesse sentido. E aqui agora o STF, em sede de ADI, fazendo também o controle de constitucionalidade, declarando que é inconstitucional essa interpretação segundo a qual essa audiência vai ocorrer mesmo que não haja requerimento da vítima. Então, como é que ficou aqui o destaque? A interpretação no sentido da obrigatoriedade da audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha, sem que haja pedido de sua realização pela ofendida, viola o texto constitucional e as disposições constitucionais que o Brasil se obrigou a cumprir, na medida em que discrimina injustamente a própria vítima de violência. E o último julgado de hoje, que é também o mais polêmico, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade, o inciso 6º do artigo 114 do CPC, que estabelece que o magistrado está impedido de atuar nos processos em que a parte seja cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, ainda que essa mesma parte seja representada por advogado
de escritório diverso. Gente, o que diz esse dispositivo que foi declarado inconstitucional? E aí, para que não haja dúvida, tá? Porque a princípio eu tinha imaginado uma coisa diferente. O dispositivo foi declarado inconstitucional mesmo, não foi uma interpretação conforme a Constituição, enfim, nada disso não. É declarado inconstitucional. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo, inciso 8º, em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Como eu disse, gente, esse julgado é polêmico. E é necessário ter muito cuidado, porque o primeiro contato que eu tive com ele foi pelo Instagram. E aí, infelizmente, em redes sociais é muito comum que você diminua o debate. Então, por mais que possam sim existir bons argumentos pela constitucionalidade desse dispositivo, é muito provável que você já tenha tido contato com um debate raso que meio que polemizou essa declaração de inconstitucionalidade. Qual o problema desse dispositivo, gente? O problema é que ele determina que o simples fato da pessoa ser representada por um escritório de advocacia no qual trabalha o cônjuge do juiz, ou companheiro, companheira, ou mesmo um parente consanguíneo afim, e aí tanto na linha reta quanto na colateral até o 3º grau, esse simples fato torna o juiz impedido. E aí, de início, você pensa, ótimo, porque assim você está preservando a imparcialidade do juiz. Mas vamos ver mais de perto esse dispositivo. Primeiro ponto. Existem escritórios de advocacia que são muito grandes. E outros que nem são tão grandes, mas recebem muitos subestabelecimentos para realizar audiências. E existem também empresas que são extremamente litigantes, então que muitas vezes estão no polo passivo de muitas ações, principalmente consumeristas. E aí tem um dado em um dos votos, eu acho que é do ministro Gilmar Mendes, que traz, eu não vou ser preciso nesse dado, tá? Eu peço desculpa, alguém pode ir ao voto para vê-lo mais precisamente, mas salvo engano dizia que 10% das ações em direito do consumidor no estado de São Paulo eram contra o Banco Itaú. Então, assim, era um dado que até me surpreendeu, achei estranho, mas era algo desse tipo. E aí você imagina quantos escritórios de advocacia não têm ações representando o Banco Itaú, quantos outros não fazem audiência por meio de subestabelecimento para o Banco Itaú. E aí você imagina como é que fica, por exemplo, a situação da esposa de um juiz que não pode estar vinculada a nenhum desses escritórios. Por quê? Porque se um desses processos chegar na vara onde o marido dela trabalha, o marido dela estará impedido. Ou então, o que isso criaria? Primeiro, isso cria uma situação desproporcional para o juiz que não tem como saber qual é a carteira de clientes do escritório onde trabalha o parente dele, até porque não é só o cônjuge, aqui é parente até o 3º grau. Então, na prática, é meio que impossível para o juiz saber se ele é impedido ou não para julgar a ação. Segundo ponto, se criaria aqui uma discriminação no mercado de trabalho desse parente de juiz, porque, eu vou contratar aqui um advogado que é parente de juiz, e aí o juiz vai ficar impedido para julgar os processos do nosso escritório, todos os processos do escritório, por mais que seja um escritório grande, que esse advogado não vai ter um mínimo contato com o processo. Então, sim, de fato, se cria ali uma situação muito complicada. Terceiro ponto, você traz uma forma muito simples de burlar o princípio do juiz natural. Então vamos imaginar que é uma situação bem bizarra. Imagina que eu não quero mais o juiz no meu processo. Aí eu descubro que tem um sobrinho dele que trabalha no escritório X. Vai ter uma audiência qualquer, eu subestabeleço para algum advogado desse escritório para ele fazer essa audiência para mim. O juiz já está de cara impedido. Então eu criei aí artificialmente um impedimento. Acaba que se torna relativamente simples, né, de criar impedimento de juiz.
O ministro Zanin, ele trouxe também um argumento que, enfim, eu vou trazer porque em alguma medida é interessante, que ele disse que traz uma discriminação indevida entre advogado público e privado. Qual é o argumento dele? Ele diz que o advogado público ele também tem um interesse na procedência do pedido, porque ele ganha honorários, então existe interesse. E não só na procedência dele, né? Na procedência de qualquer pedido. Por exemplo, ele é um advogado da AGU, recebe honorários. Ele tem ali um interesse que os pedidos da AGU sejam procedentes, porque ele vai receber honorários. Da mesma forma, a Procuradoria Estadual, que paga honorários, enfim. Aí você imagina, por exemplo, a esposa é procuradora estadual, o juiz é juiz estadual. Se essa regra fosse aplicada no âmbito do poder público, segundo o argumento aqui do Zanin, tá, gente? Então, o juiz estaria impedido de julgar qualquer processo da Procuradoria Estadual. Por quê? Porque a sua esposa é procuradora estadual e tem interesse na procedência dos pedidos, porque ela ganha honorário de sucumbência. Então, olha só como ele foi longe na argumentação para dizer que existe aqui uma discriminação indevida entre advogado público e advogado privado, porque se o escritório de advocacia torna o juiz impedido, então o fato de, por exemplo, a esposa dele ser procuradora do Estado também o tornaria impedido de julgar ações contra o Estado, já que o Estado seria representado pela Procuradoria. É um argumento interessante, né, gente? É um reforço argumentativo aqui. E foi um argumento utilizado pelo Cristiano Zanin. Mas, gente, tem um argumento em si que eu acho que é muito forte. É o argumento de que, naquele caso em que se está clara a quebra da imparcialidade, permanece existindo aqui esse impedimento. Qual é o caso? É o caso, por exemplo, que o cônjuge ou parente ele atua no processo. Então, por exemplo, ele é o advogado do processo. Aí, de fato, permanece existindo o impedimento, com base no inciso 3. Veja só, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo, afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau. E segundo o ministro Gilmar Mendes, com a leitura desse dispositivo, juntamente com o parágrafo 3º, é possível você estender esse impedimento, mesmo naquele caso que o parente ou o cônjuge nem atuou diretamente no processo, mas que mesmo sem atuar diretamente, interferiu de alguma forma. Então, nesse caso, ainda é possível entender pelo impedimento do juiz. O que se julgou inconstitucional foi essa fórmula que abstratamente realmente colocou no bolo muita coisa. Então imagina, o indivíduo trabalha para um escritório que representa o Banco Itaú em ações consumeristas. Tem um monte de ação. Tem sei lá quantas centenas de advogados nesse processo, nesse escritório. E aí o juiz está automaticamente impedido de julgar todos os processos desse escritório. É proporcional? Vendo sobre esse ângulo, de fato, não parece proporcional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade, o inciso 8º do artigo 114 do CPC, que estabelece que o magistrado está impedido de atuar nos processos em que a parte seja cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, ainda que essa mesma parte esteja representada por advogado de escritório diverso. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei. Essa assinatura com certeza vai agregar muito no teu estudo com material semanalmente atualizado e completo de lei seca e jurisprudência. Gente, eu tenho certeza que é aquilo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o mapa do aprovado, que vai te ajudar a aprender a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica e com muita autonomia. E por último, aquele convite, não deixa de conhecer também a Editora Integrada, que é essa editora que nasce como uma parceira do concurseiro
e que vai te ajudar a publicar aquele livro que você tem na gaveta. Pode ser um TCC, uma tese, uma monografia, uma dissertação, enfim, aquele livro que está ali na gaveta e que, quem sabe, até no futuro pode ser muito útil em uma prova de título de concurso público. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Não deixe de compartilhar esse podcast com aquele amigo que pode se interessar. E por hoje foi isso. Até a próxima.